pregando uma série, ou a série sobre a segunda carta de Paulo aos Coríntios. Nós nos vimos diante de uma passagem que chamava o Espírito Santo de Senhor. Duas vezes. Eu ali então alertei, mostrei que era uma das passagens que indicava a divindade do Espírito Santo. Então me deu vontade de pregar só sobre este assunto, dedicar uma pregação sobre o que a Bíblia fala, ensina exclusivamente sobre a divindade do Espírito Santo. Achei que seria importante nós relembrarmos disto. Só que no estudo vi mais matéria do que comportaria numa pregação e resolvi dividir em duas partes. Então esta é a segunda parte, já tivemos a primeira na semana passada, com o título simples de Deus e Espírito Santo. Então focando a divindade dele. Nós ficamos de ver 4 pontos com relação ou 4 categorias de passagens que mostram que o Espírito Santo é Deus. 2 nós já vimos na semana passada mesmo. Afirmações diretas das Escrituras e atribuições exclusivas de Deus são referidas ao Espírito Santo. Já examinamos. Hoje, as 2 últimas, associação íntima com as outras 2 pessoas da Trindade. E 4, uma participação fundamental e única no ministério do Senhor Jesus Cristo. Associação íntima com as outras 2 pessoas da Trindade. Passagens em que falam do Espírito Santo numa interação muito íntima e muitas vezes tão misteriosa que ultrapassa o nosso entendimento, mas não a ponto de deixar claro que ele opera num mesmo nível de igualdade. Dentro do plano da salvação, ele opera com o Pai e opera com a pessoa do Filho. Vamos a 1 Coríntios capítulo 2, versículos 10 e 11. São passagens não muito fáceis de explicar e, na realidade, eu não vou entrar no mérito de explicar cada passagem do que está escrito exatamente, porque demandaria mais tempo do que eu gostaria. E estou numa pregação não expositiva, como já lembrei na vez passada, mas temática. Temos um tema a cumprir, então não podemos mergulhar demais nas passagens lidas em si. 1 Coríntios capítulo 2, versículos 10 e 11. 1 Coríntios capítulo 2, versículos 10 e 11. Mas Deus nos revelou pelo Espírito. Vamos ler o 9, por causa do contexto. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus nos revelou pelo Espírito. Porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece senão o Espírito de Deus. Uma afirmação clara que o Espírito Santo interpenetra a pessoa de Deus a ponto de conhecer a própria mente de Deus, ele sonda a mente de Deus. Agora vamos a Romanos 8, 26 e 27. Na realidade é mais o contraste ou a explicação paralela de uma passagem com a outra que eu quero enfatizar, mais isso do que a própria explicação de cada texto. Romanos 8, 26 e 27, nós lemos assim: também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós
sobremaneira com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Passagem difícil, que eu já falei, não vou explicar bem, ou quase de jeito nenhum. Eu só quero mostrar que nós lemos numa primeira passagem que o Espírito Santo sonda a mente de Deus, Deus Pai. Agora diz que o Pai conhece a mente do Espírito, naquilo que o Espírito Santo faz ao interceder pelos crentes, nas orações dos crentes. O assunto aqui em Romanos 8, nesse contexto, é oração. Mas sem entrar no mérito de cada passagem, nós vemos uma comunhão muito íntima e extremamente misteriosa da primeira pessoa da Trindade, o Pai, com o Espírito Santo. Um como que perscrutando ou conhecendo a mente do outro e vice-versa. Agora nós vamos ver uma interação do Espírito Santo com o Filho, com o Senhor Jesus Cristo. Romanos 8 e 26. Mesma passagem, inclusive. Só que agora lançando luz no ministério intercessor do Espírito Santo. Ele intercede, como já comentei, junto ao Pai, ajudando, quase mesmo possibilitando os crentes a orarem de uma maneira aceitável a Deus. Também o Espírito Santo, semelhantemente, nos assiste em nossas fraquezas, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Então aqui quero enfatizar esse ministério intercessor do Espírito Santo. Aí nós vamos a Hebreus capítulo 7, 25. Hebreus 7 e 25. Falando de Jesus Cristo, diz: por isso também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Mas quem intercede não é o Espírito Santo? Ali fala de um aspecto intercessor. Agora fala de um outro aspecto intercessor. O Espírito Santo nos ajuda junto ao Pai com as nossas orações. O Filho nos ajuda junto ao Pai quanto à nossa aceitação, com base no trabalho dele, Filho. É como se o Filho e o Espírito Santo se complementassem nessa atividade de interceder junto ao Pai por nós. Para vocês terem ideia, eu li um livro uma vez de um puritano só sobre, aqui, Hebreus 7, 25. Esse versículo, um livro assim dessa grossura. O que seria o ministério intercessor de Cristo e que ele pode salvar totalmente os que se chegam a ele e tal. Então é algo muito, muito grande que está aqui por trás. O ministério intercessor do Espírito Santo junto ao Pai e o ministério intercessor do Filho junto ao Pai. Repito, sem entrar no mérito, nós vemos, nosso objetivo é mostrar como o Espírito Santo trabalha, opera no mesmo nível de Deus Pai, e no mesmo nível de Deus Filho, o Senhor Jesus Cristo, mostrando claramente a divindade dele, só em estar neste ponto. Agora, com o Pai e com o Filho, com os dois, o Espírito Santo é também chamado de Consolador, ou o outro Consolador, e ele terá tem a missão crucial de convencer o mundo do pecado, de falar de Cristo para o pecador, de levar à conversão, de habitar no crente. Nessas atividades, ele é enviado tanto pelo
Pai quanto pelo Filho. João 14, 16 e 26. Já preguei detalhadamente sobre esses capítulos de João alguns meses atrás aqui na igreja. João 14, 16 e 26. Olha aqui. No versículo 16 de João 14, e eu, Jesus falando, rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Pule para o 26. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos lembrará de tudo o que vos tenho dito. Agora o próximo capítulo, 15, versículo 26. Quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, este dará testemunho de mim. Então nós vemos que o Pai envia o Espírito Santo, o Pai envia o Espírito Santo em nome do Filho, o Filho envia o Espírito Santo que procede do Pai, sem entrar em detalhes, mais uma vez, obviamente, um nível de igualdade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, quando dizemos que o Espírito Santo habita no crente, ele foi enviado por quem? Pelo Pai e pelo Filho. Então, no certo sentido, podemos dizer que a Trindade está presente no crente, com cada pessoa da Trindade desempenhando um papel específico dentro do plano da salvação. Na fórmula batismal, Mateus capítulo 28, versículo 19, acabei de falar durante a ceia que o batismo é a primeira ordenança, como nós chamamos, de Cristo para a igreja, que deve ser seguido por todo aquele que se converte ao Senhor Jesus Cristo. Mateus 28 e 19. Mateus 28 e 19, muito conhecida essa passagem. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, e de quem mais? Acabou. As três pessoas da Trindade aí. É curioso que os estudiosos observam a conjunção aditiva aqui, i. Ele não disse assim, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, como se fosse um nome só. Em nome do Pai, e no nome do Filho, e no nome do Espírito Santo. Cristo quis, de propósito, que cada crente, ao ser batizado, ouvisse do batizador, e todos presentes ali ouvissem que quem estava envolvido ali, naquele batismo, quem havia operado para acontecer aquilo, o batismo em si, o que o batismo simbolizava, que era a salvação em Cristo, tudo aquilo era um trabalho das três pessoas da Trindade, nominalmente citadas e individualmente citadas. Mostrando um detalhe que talvez nós não perceberíamos sem essa observação. Importante notar, cada pessoa da Trindade desenvolve um papel específico dentro do plano da salvação, da execução da salvação, da aplicação da salvação. Cada um tem, e eu nem vou dizer que o papel é este, porque fugiria um pouco. Estamos falando de coisas aqui grandes, de coisas básicas do cristianismo real, bíblico. Há uma passagem que eu disse que estaria presente nas 4 partes que eu dividi esta pregação,
Ela estaria presente em 3 destas partes, não sei se vocês se lembram, mas essa passagem é Hebreus 9 e 14. Hebreus 9 e 14. Essa é a segunda vez que essa passagem vai aparecer, dentro então deste critério de associação íntima com as outras 2 pessoas da Trindade. Hebreus 9 e 14. Estamos lendo passagens que falam da associação do Espírito Santo com as outras 2 pessoas, juntas. Hebreus 9 e 14 diz: muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus. Olha a Trindade aí. Pai, é o Filho, Espírito Santo e Deus Pai. A si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus. Purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Nós só podemos servir ao Deus vivo porque temos nossa consciência purificado pelo sangue de Cristo. E esse oferecimento que Cristo fez de si mesmo foi feito através do Espírito Santo. Talvez significando no poder do Espírito Santo, ou envolvendo o Espírito Santo, ou contando com o Espírito Santo, algo assim. Seja como for, participação conjunta do Espírito Santo com as pessoas do Filho e do Pai. Gálatas capítulo 4, versículo 6. Gálatas 4 e 6. Eu vou ler do 3, é muito bonita esta passagem. Gálatas 4, 3 em diante. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vós sois filhos, Deus enviou ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. Trindade aí de novo. Nossa relação com o Pai só existe porque Cristo é Filho de Deus. Se assim não for, nós jamais seríamos filhos de Deus. E Jesus Cristo é Filho de Deus, legítimo, Filho único, eterno de Deus. Nós somos adotados. Não somos filhos de Deus como Cristo é Filho de Deus. Seja como for, somos filhos de Deus. Já é uma particularidade dizer que somos filhos adotados. Então você pode chegar e dizer: meu amigo, eu sou filho de Deus pela fé em Jesus Cristo. Isto está certo? Está. Pode dizer abertamente, gostosamente, alegremente que você é filho de Deus. Mas você não pode dizer: eu sou filho de Deus exatamente da maneira como Jesus Cristo é filho de Deus. Não. Isso você não pode. Você é adotado. Eu sou adotado. Mas, repito, somos filhos. E essa noção de que somos filhos, a nossa intimidade com o Pai, o usufruir de toda essa relação filho e pai, tudo isso é possível porque nós temos o Espírito Santo, que é chamado de Espírito de seu Filho. Quem lhe disse que você é filho de Deus? Romanos 8,16, o Espírito é que nos convence, ele nos transmite de que nós somos filhos de Deus. Ele testifica com o nosso Espírito de que nós somos filhos de Deus. Prove que você é filho de Deus.
Não vou provar por enquanto, não dá. Não dá para provar. Mas eu sei que sou filho de Deus. Eu vou para uma fogueira, eu morro, posso ser cerrado ao meio, como muitos irmãos nossos em Cristo foram, de fato, não apenas teoricamente, foram mortos. Mas o que colocou na cabeça deles, que eram filhos de Deus, deliravam? Não, o Espírito de Cristo colocou na nossa cabeça, no nosso coração, que nós somos filhos de Deus. Isso é um trabalho do Espírito Santo. E antes disso, foi Ele que nos convenceu que éramos pecadores e nosso pecado ia nos levar ao inferno. Por que você se converteu a Cristo, você crente? Por que você confessou seus pecados no ato da sua conversão? Por quê? Porque você se convenceu que estava desesperadamente perdido, que não tinha solução, que não havia reforma moral possível para você. Você podia fazer cursos, ver entrevistas, participar de congressos de todo tipo, de filosofias existenciais e todas as ideias, não importa. Você procurava religiões aqui e ali, e você procurava uma paz, e você procurava se enquadrar numa forma aprovável pela sua própria consciência, como pessoa, como marido, como mulher, como filho, como irmão, como amigo, como de qualquer forma, sua própria consciência lhe condenava, mas chegou a um ponto em que isso se tornou insuportável para você, e você diz assim: eu sou pecador inveterado, não tem jeito. Mas você chegou a um ponto além, você concluiu que você iria perecer, você iria para o inferno, porque um Deus Criador que habita no céu, justo, santo, não iria permitir a presença contaminada sua no céu, cheio de pecados. Você mesmo concluiu. Então o que fazer? Aí você ouve falar de Jesus Cristo, e você começa a se sentir simpatizando por essa pessoa chamada Jesus Cristo, que você ouviu falar desde o berço, mas não conhecia bem, e de repente, aliás, você não tinha nem muito interesse nele, mas de repente você está mais interessado nele, não sabe por quê, não sabe? Trabalho do Espírito Santo no seu coração, e essas coisas vão crescendo. Então a sede vai aumentando aqui, uma convicção de pecados vai se tornando insuportável, uma sede de alívio vai crescendo também, ficando insuportável essa sede, e ao mesmo tempo aparece aqui a solução, que antes para você não era solução. Antes para você Jesus Cristo era um nome a mais na sua religião, e ele devia, podia até ter um certo lugar lá, mas outras entidades poderiam ter este lugar, ou nenhuma delas, não importa. Ele tinha um lugar muito secundário, se é que tinha na sua vida. De repente, o nome dele começa a falar forte, lá dentro do seu coração. Alguma coisa está acontecendo comigo. Interessante que quando passa pelo processo de conversão, talvez a pessoa não raciocine desta forma como eu estou colocando, de uma maneira tão racional e tão assim ordenada, porque está passando por aquilo, e aquilo é uma confusão muito grande, uma confusão do bom sentido, é um terremoto, uma revolução dentro da mente, do coração, é uma crise existencial, espiritual fortíssima, que termina no nascimento, como um parto. O parto é algo complicado. Hoje em dia, com o tal da cesariana, vocês não têm nem ideia como é, os mais novos. Mas os que conhecem um parto como era mesmo, é uma coisa complicada, sofridíssima. Às vezes longo, às vezes não tanto, mas algo muito traumático até na vida de uma mulher. Um parto. Pois um crente que se torna salvo em Cristo, ele passou por um processo de nascimento, um novo nascimento. E quem fez isso? Tudo isto foi feito pelo Espírito Santo. Só que
ele aplica em nós uma salvação que alguém providenciou, que não foi ele. Foi outra pessoa da Trindade, Cristo. O Espírito Santo não morreu na cruz por ninguém. Cristo morreu. E quem vem nos convencer do nosso pecado e na necessidade daquele sangue que Cristo derramou na cruz é o Espírito Santo. Mas o Filho foi enviado por alguém. Como o próprio Jesus disse várias vezes, eu não vim de mim mesmo, em certos pontos. Outros pontos ele dizia que ele veio porque ele quis vir. Então, há os dois aspectos disso aí. Mas quando ele diz não vim de mim mesmo, não é que ele veio contra a vontade dele, não. É que ele veio como um embaixador, um enviado. Ao mesmo tempo que ele veio de uma maneira, de uma vontade própria, mas ao mesmo tempo ele vinha com uma missão. Missão de quem? Do Espírito Santo. Não, do Pai. É como se o Pai fosse o arquiteto do plano da salvação e tivesse enviado o seu Filho para executar, providenciar, tornar execuível o plano da salvação. Mas faltava então levar as pessoas a se beneficiarem daquele plano, mas pessoas pecadoras, que não entendem a Deus, inimigas de Deus, amigas do mundo. E não dá. Ninguém vai conseguir chegar por si só, uma vez que o homem é completamente corrompido espiritualmente, da maneira como ele nasce. Nunca ninguém iria entender espiritualmente o ministério de Jesus, e muito menos desejar a pessoa dele, não apenas a obra dele por nós, mas desejar a companhia dele, desejar o senhorio dele em nossas vidas, desejar passar a eternidade ao lado dele. Este desejo, nunca um ser humano perdido e corrompido nos seus pecados vai chegar a este ponto. É verdade. Entra a terceira pessoa da Trindade, entra o Espírito Santo, complementando então a obra da salvação. Então essa passagem é belíssima, eu vou ler de novo, para e porque vós sois filhos, estou em Gálatas 6, enviou Deus ao nosso coração o Espírito do seu Filho que clama, Abba, Pai. Jesus clamava, Abba, Pai. Abba é um nome aramaico, que significa pai. Aliás, é mais do que pai, é paizinho, ou papai. É um nome mais delicado do que pai, que é mais formal. E Jesus clamava assim. No livro de João, o Evangelho de João, mais especificamente, nós vemos o prazer, a alegria com que Jesus falava desse pai, é uma coisa linda, o amor desse filho por esse pai, e ele falava e clamava, e passava horas orando por esse pai, e dizia coisas desse pai. Lindo isto. Então, esse mesmo Espírito que fazia Jesus clamar Abba, Pai, no caso o Espírito Santo com Cristo, levando-o a fazer isto, como homem, o aspecto humano de Cristo, ele é levado até Deus pelo Espírito Santo, e ele clamava, Abba, Pai, meu paizinho. Pois esse mesmo Espírito que Cristo tinha, e que o levava a clamar isto, o próprio Pai colocou em nós. Podem me chamar de paizinho, da maneira que o meu filho unigênito, sem pecado algum, puro, 100% santo, da maneira que o meu filho, que eu permito que o meu filho me chame de pai, porque você só pode chamar de pai alguém que permita, óbvio, e não só permito, mas me agrado da maneira como eu me agrado, que o meu filhinho querido, o único unigênito, me chama de pai. Eu não só autorizo, mas eu possibilito você me chamar de pai, porque só há uma maneira de eu fazer isto, o pai dizendo, eu enviar o mesmo Espírito que estava no meu filho, eu envio para você, pois eu envio. E isso aconteceu na hora da nossa conversão. Então vemos aqui o trabalho fundamental do Espírito Santo na nossa salvação, no plano da nossa salvação. Item 4, último. Mas antes eu quero notar uma coisa. Em todas as passagens que eu li, eu confesso que estou cortando uma, por causa do tempo,
Estou cortando 2 Coríntios 13, 13. Como eu estou pregando em 2 Coríntios, eu chego já lá. Esse já daqui a 6 meses, 1 ano, Deus sabe, se Ele permitir. Então vou ficar devendo 2 Coríntios 13, 13, em que Paulo se despede dos irmãos de Corinto com a chamada despedida dele, uma fórmula belíssima dele de abençoar os seus leitores, falando nas 3 pessoas da Trindade. Eu não vou me referir agora lá, mas está lá 2 Coríntios 13, 13. Bom, todas essas passagens, em todas elas, a interação do Espírito Santo com as outras pessoas da Trindade é feita envolvendo a salvação dos que se arrependem e creem, e sempre em benefício daqueles que se entregam a Cristo. Sempre, sempre, sempre. Curioso isto. Todas essas passagens que eu li aqui, e eu não posso garantir que todas as vezes em que a Trindade aparece nas Escrituras, principalmente no Novo Testamento, sem o nome Trindade, mas com as pessoas ali envolvidas, as 3, não posso dizer que 100%, eu não fiz esse estudo, mas posso dizer que é perto, se não for 100%, em que as 3 pessoas divinas são referidas em relação ao plano da salvação e em benefício dos que ouvem o Evangelho e se dobram diante de Cristo, o Salvador. Muito bem. Quarto e último grupo de passagens, e agora eu quero mostrar a participação fundamental e única no ministério do próprio Jesus Cristo. Isaías 11, versículo 2, estamos aqui mais ou menos 750 anos antes de Cristo, dele vir ao mundo, entre 7 e 8 séculos antes, é muito tempo. Isaías 11 e 2, passagens também riquíssimas, que mereceriam um tratamento bem pormenorizado, mas não vou fazê-lo. 1 e o 2, Isaías 11, do tronco de Jessé era pai de Davi, então Cristo descendia dele, obviamente. Do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes um renovo, falando do Messias. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. É interessante, estava falando no versículo 1, do rebento que iria sair da tribo de Jessé. Aí no versículo 2 diz que sobre esse personagem repousaria o Espírito do Senhor. Aí fala do Espírito, e começa então a fazer uma série de afirmações sobre o Espírito Santo, dentro do contexto que esse Espírito Santo estaria sobre o Messias. Essa é uma passagem messiânica. Esse ungir aqui, eu quero ir para 61 ainda, antes de comentar juntamente com esse. Isaías 61, porque lá é que vai usar o termo ungir. Que é a mesma verdade, absolutamente a mesma verdade. Agora como se fosse, ainda em Isaías, claro, mas agora como fosse o próprio Messias falando. Isaías 61, 1, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim. Agora é Ele falando. Aquele rebento que iria nascer do tronco de Jessé. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu. Esta palavra é importantíssima. Me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados. E a passagem continua aqui. Esse ungir significa literalmente untar, ungir, espalhar um líquido. Metaforicamente, significa um ato de consagração, em que se coloca um líquido sobre alguém com a ideia de se consagrar, ou de consagrar-o para alguma tarefa. Essas duas passagens
São passagens messiânicas, estabelecendo aqui, indicando uma característica fundamental do ministério do Messias na terra. É que ele seria cheio da sabedoria do Espírito Santo. E que ele seria ungido pelo Espírito Santo. Esse verbo ungir em grego é machá, de onde vem Messias. Então, Messias significa literalmente ungido. É uma transliteração do hebraico. Messias. Essa sabedoria e essa unção não teria como resultado apenas a santidade de Jesus Cristo, mas todo um comportamento, toda uma vida de serviço, prática de atividades santas, tudo detalhadamente dirigido pelo Espírito de Deus. Pregar, curar, proclamar, todos são verbos que eu li já de Isaías 11 e Isaías 61. 750 anos depois, o próprio Jesus declarava solenemente que essas profecias se cumpriam nele. Lucas capítulo 4, versículo 16 em diante. Lucas capítulo 4, versículo 16 diz: indo para Nazaré, onde fora criado, falando de Jesus, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, levantou-se para ler. Devia ser um rolo ali, que ele abria para ler o Velho Testamento, uma parte dele. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito. Lá vamos nós para Isaías 11. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu. Aliás, Isaías 61. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres. Ele cita literalmente as palavras de Isaías, quase 800 anos antes. Literalmente. Para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e a restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Ele leu isto aqui, tudo bem. Tendo fechado o livro, devolveu ao assistente e sentou-se. E todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. O que é que ele vai dizer? Depois de ler esta profecia. Então passou Jesus a dizer-lhes: hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Deve ter sido muito mais forte do que qualquer um imaginava que ele ia dizer ali. Muito mais forte, muito mais ousado, estonteante. O peso do que ele disse. Isso aqui que está escrito é comigo. Eu sou a pessoa exata que Isaías estava descrevendo séculos atrás, falando que o Espírito Santo estaria sobre alguém. Esse alguém sou eu. Mas, Senhor, aquilo é para o Messias, o nosso esperadíssimo Messias, nosso Redentor Messias, que vai nos livrar das agruras, que vai nos ajudar, enviado por Deus. Senhor, mestre, tu estás sabendo o que estás fazendo ao dizer isso aí? Tu estás se autoqualificando de Messias de Israel. Estou. É exatamente isto que ele estava fazendo. Então eu quero enfatizar aqui é o aspecto do Espírito Santo na vida de Jesus Cristo. Logo no início da apresentação de Jesus a um grupo de gentios na casa de Cornélio, o apóstolo Pedro, para quem conhece a história, eu não vou contar aqui, mas veja como ele caracteriza Jesus. Pedro está agora na casa de um gentio que não era judeu, num lugar fora de Israel, e ele vai falar de Jesus. Seria interessante saber o que cada um de nós diria nas primeiras frases sobre Jesus, para alguém que nunca ouviu falar dele, ou mal ouviu falar dele.
é Jesus? Diga aí para mim quem é Jesus. Seria interessantíssimo gravar o que você dizer e depois você mesmo analisar. Porque se você tem pouco tempo para aquilo, tem que concentrar. Às vezes você tem uma tarde toda para falar com alguém, mas às vezes tem 2 minutos antes do ônibus chegar. Ou alguma outra coisa acontecer rapidamente. E você sabe que seu tempo é curto, dentro de um táxi, por exemplo. Falar de alguém para o que está dirigindo o táxi, ou o próprio dirigente do táxi falar para um passageiro, vai já acabar a corrida e eu não vou ter mais tempo de falar de Cristo. O que você diria de Jesus Cristo? Pois essa pergunta nós temos respondida com Pedro. Pedro exercitou aqui exatamente isto, em pouquíssimas palavras, falar de Cristo para alguém que não tem a menor noção que era Jesus Cristo. Espero que você já esteja curioso de saber o que foi que Pedro disse, porque eu estou mesmo sabendo. Atos 10, 36 em diante. Veja as palavras de Pedro. Atos 10, 36 em diante. Esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o evangelho da paz por meio de Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. Já declarou aqui a divindade de Cristo de saída. Vós conheceis a palavra que se divulgou por toda a Judéia, tendo começado desde a Galileia, depois do batismo que João pregou. Vocês sabem mais ou menos aí a história. Relembra aí, Pedro, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito do Senhor. Nas primeiras frases que Pedro fala de Jesus, resumindo o ministério de Jesus Cristo, já apareceu o Espírito Santo como responsável em dirigir este Jesus de Nazaré. Ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo. Mas explica melhor, Pedro, o Espírito Santo como? Com poder. E com poder. Aliás, muitas vezes a noção de poder anda colada com o Espírito Santo. Pode olhar, observar isso. Sempre que você vê o Espírito Santo, muitas vezes você vai ver a noção de poder ao lado. E com poder, o qual andou, Jesus, né? Ungido pelo Espírito Santo, andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E Pedro então continua a passagem. Muito bem. Esse verbozinho aqui, ungido, ou o verbo ungir, no grego é krio. Ungir, consagrar, da onde vem Cristo. Do jeito que Messias é uma transliteração do hebraico, como eu já acabei de explicar, Cristo é uma transliteração do grego. São palavras que nós pedimos emprestadas, tanto do hebraico, o nome Messias, como o próprio nome Cristo, pedimos emprestado do grego. Então a pessoa do Espírito Santo estava profundamente unida e extremamente atuante no ministério de Jesus Cristo. Mais do que talvez a gente tenha pensado ou pense. Foi muito. Vamos ao batismo de Jesus. Lucas capítulo 3, versículos 21 e 22. Lucas 3, 21 e 22. E aconteceu que, ao ser todo o povo batizado, também o foi Jesus. Estando ele a orar, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como pomba, e ouviu-se uma voz do céu: Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Não sei se o fato dessa forma corpórea vir sobre Cristo era alguma indicação da superintendência do Espírito Santo na vida de Jesus, como de fato superintendeu a vida de Jesus, orientou, deu poder a Jesus. Seja como for, é impressionante
a clareza com que a cena se encaixa, essa cena aqui, novamente, Isaías, agora 42:1, se quiser eu posso chegar lá só e você pode só ouvir. Isaías 42:1 diz assim, Isaías 42:1, eis aqui o meu servo, aqui é Deus falando, Deus Pai falando, eis aqui o meu servo a quem sustenho, o meu escolhido, em quem a minha alma se compraz. Exatamente a frase que foi ouvida no batismo de Jesus. Mas não acabou a passagem. Pus sobre ele o meu espírito, e ele promulgará o direito para os gentios, e a passagem continua. Estava previsto 800 anos antes, quase, e que aquela frase seria pronunciada pelo Pai. E não somente isso, mas que o Pai colocaria o Espírito sobre Cristo. Aí chega na hora do batismo, aparece visivelmente aquela forma corpórea, parecendo uma pomba, e uma voz do céu, citando literalmente o que Isaías tinha dito 750 anos antes. Sempre indicando o Espírito Santo colado, junto, intimamente ligado, orientando o Filho de Deus. Lucas 4, mais 2 ou 3 a gente encerra. Lucas 4, versículos 1 e 4, já estamos lá inclusive. Lucas fala no batismo, lá como eu acabei de ler, que o Espírito Santo desceu sobre Cristo. Aí no versículo 1 de 4, no restante do 3, ele faz uma digressão aqui falando da genealogia de Jesus Cristo. Mas ele logo volta a falar, a retomar os passos de Jesus. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão, ou seja, ele retomou a cena do batismo. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão. Ele já fez questão de falar de novo no Espírito Santo. E foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. No versículo 14, antes de chegar lá, Jesus foi tentado no deserto, 40 dias lá, duramente tentado. Que armadilha que o diabo colocou para Jesus neste deserto. Isso foi uma zebra no ministério de Jesus, foi uma coisa que aconteceu. Não, absolutamente não. Ele foi levado pelo Espírito Santo que o estava guiando. Ele foi guiado pelo Espírito Santo ao deserto, ao lugar exato que Deus estabelecera para Jesus ali enfrentar o teste dificílimo, não definitivo, mas dificílimo, crucial, porque outros testes viriam ao longo do ministério dele, mas aqui um teste, ou pelo menos o início dos testes mais fortes, que era Satanás querendo evitar o rumo de Jesus para a cruz, desviar Jesus da cruz, e assim ele pedia a condição de Salvador do mundo, nosso Salvador. Então Jesus tinha que se mostrar puro, santo, completamente vencedor de toda e qualquer tentação que lhe fosse feita. Ele tinha que passar por isso, fazia parte do ministério dele. E quem levou Jesus para o deserto? O Espírito Santo. Foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. E lá ele ficou 40 dias e 40 noites. Venceu as tentações.
versículo 14. O 13 encerra tudo, né? O 13. Passadas que foram as tentações de toda sorte, apartou-se dele o diabo até momento oportuno. Ele voltou depois. Mas 14. Então Jesus, no poder do Espírito, de novo, Lucas. Nós já sabemos, Lucas, que o Espírito Santo está guiando Jesus, mas vocês não sabem o suficiente, não. Eu quero que vocês ouçam mais e mais. Eu quero que entre no coração e na mente de vocês. Então Jesus, no poder do Espírito, regressou para a Galiléia e a sua fama correu por toda a circunvizinhança e ensinava nas sinagogas, sendo glorificado por todos. Lucas não quer deixar dúvidas que o Espírito Santo esteve com Jesus no momento que é conhecido como a inauguração oficial do ministério público de Jesus Cristo, o batismo. Lá estava o Espírito Santo sobre ele e uma voz vinda do céu do Pai dizendo que era o Filho amado que o amava. Trindade ali presente. Muito bem. Aí Lucas diz, aquela experiência no batismo não foi uma coisa provisória, circunstancial, em que o Espírito Santo esteve sobre Jesus e depois deixou, para vocês verem ali que era importante o batismo de Jesus. Não, não. Era muito mais do que isso. Porque quando Jesus saiu do Jordão, o Espírito Santo foi com ele. E mais, não era só uma companhia. O Espírito Santo não era só uma companhia a Jesus. Ele era o guia. Lembre-se que Jesus é homem. E como Deus que ele é também, ele estava esvaziado. Chama kenosis, o termo técnico, teológico. Que até hoje se discute exatamente o que é isso, e não tem no mundo quem entenda exatamente o que é, mas não é muito fácil de entender, mais ou menos. Ele não estava usando livremente todas as suas atribuições divinas. Ele nunca deixou de ser Deus. Um momento só em que ele esteve aqui, nunca deixou de ser Deus, mas ele deixou sim de utilizar-se de poderes divinos, e ele abriu mão de certos usos da plenitude do poder divino dele. Então é bom lembrar que muitas vezes a Escritura fala de Jesus, até como uma fraqueza dele, uma fragilidade dele, e é correta, porque ele era homem, e não estava no uso pleno dos atributos da sua divindade. Ele chorou, ele se angustiou com a morte. Então ali nós vemos claramente o aspecto humano de Jesus Cristo. Quando você pensar no Espírito Santo guiando Jesus Cristo, não pense a terceira pessoa da Trindade guiando a segunda pessoa da Trindade, no aspecto pleno, em que a segunda pessoa está no uso total de seus poderes. Não, não. Não teria nem muito sentido falar numa pessoa divina guiando a outra. Tanto quando fala que o Espírito Santo guiou o Senhor Jesus Cristo, a ênfase é na humanidade dele. E como homem frágil, dormia, tinha sono, chorava, se cansava, tinha dores. Então pense nisso. O homem Jesus ali estava sendo totalmente dominado, guiado, orientado pelo Santo Espírito de Deus. Então, no versículo 14, ele retoma a tentação e diz, quer dizer, no final da tentação, Jesus, no poder do Espírito, regressou para a Galiléia, e sua fama correu por toda a circunvizinhança, e ensinava nas sinagogas. Sabe o que é isto? É o início do ministério dele. Ele foi batizado, inaugurou o ministério dele, imediatamente foi levado pelo Espírito Santo para o deserto para ser tentado pelo diabo, e depois que encerrou estes 40 terríveis dias, mas absolutamente necessários, aí ele foi iniciar o desempenho dos seus 3 anos e meio aproximadamente que durou o seu ministério. Pois bem, ele iniciou com o Espírito Santo também. O Espírito Santo não deixou lá no batismo, o Espírito Santo não deixou lá no deserto,
depois que encerrou a tentação, o Espírito Santo, pronto, já fiz o meu papel com Jesus de Nazaré. Não, não, ele permaneceu com Cristo o tempo todo. Mateus 12, 28, quero acelerar um pouco. Mateus 12 e 28. Um dia terrível na vida de Jesus, em que ele é acusado de expelir demônios pelo poder de Beelzebu, o príncipe dos demônios. Imagine o tamanho desta blasfêmia. Mateus 12, 28. Vou ler só já a conclusão desta triste cena. Se, porém, eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Ele se defende da acusação de que expelia demônios pelo poder de Beelzebu. Ok, vai se defender. Como é que ele se defende? É curiosíssimo isto. Ele reconhece que expelia demônios pelo poder de alguém, além do dele próprio. É como se dissesse, eu não tenho poder para expelir demônios por mim mesmo, como homem, Jesus de Nazaré. Só um poder divino, uma operação divina pode expelir demônios. Aí você vai dizer, mas ele não era Deus? Eu acabei de explicar, que ele não estava no uso pleno de seus poderes divinos. Então é interessante até a humildade dele em reconhecer que ele precisava de uma força externa para expelir demônios. Ele não diz, não, eu expulso demônios porque eu quero, e eu é pelo meu próprio poder de mais ninguém. Não, não, não. O que ele fez foi o seguinte, não é pelo poder de Beelzebu, mas eu reconheço que é pelo poder de alguém, além de mim. Que alguém é este? Dá para vocês responderem? O Espírito de Deus. Ele mesmo. Então, o argumento que ele usa é fantástico. Ele resume numa frase tudo isto, ao dizer, pelo poder de Deus. E se eu estou fazendo isso pelo poder de Deus, expelindo demônios pelo poder de Deus, se eu tenho sobre mim a autoridade de Deus, então eu posso dizer que eu estou oferecendo a vocês o reino de Deus. Eu estou perfeitamente habilitado, autorizado, credenciado a oferecer a vocês o reino de Deus. Porque eu tenho o poder de Deus sobre mim. O poder do Espírito Santo é muito grande e expele até demônios. Fantástico isso. Por fim, ou quase fim, só quero mais duas, João 3 e 34. João 3 e 34. Pois o enviado de Deus, ele próprio, fala as palavras dele, ou seja, de Deus. Porque Deus não dá o Espírito por medida. Aliás, esse dele que está falando aqui é João Batista. João Batista falando dele, Jesus, ok? A maneira de provar que Jesus Cristo vinha de Deus, e portanto só falava as palavras de Deus, a maneira de provar isso é exatamente que ele, Jesus Cristo, recebia ou recebeu o Espírito Santo de maneira abundante e sem reservas. Essa passagem é interessantíssima, porque os profetas recebiam o Espírito de Deus ao profetizarem. Era inerrante o que eles diziam sobre o poder do Espírito Santo. As partes da Bíblia, quer dizer, partes do que eles escreveram, que estão aqui nas Escrituras, fazendo a totalidade das Escrituras, um livro, um conjunto de livros que não tem um erro, porque o Espírito Santo estava sobre aqueles que escreveram isso aqui. Tudo bem. Só que esse Espírito Santo era dado por medida, ou seja,
havia restrições, o que é claro, inclusive. O Espírito Santo não se apossava de maneira plena, total, sobre homem nenhum, nunca. Com Jesus Cristo foi diferente. João Batista que diz, ele recebe o Espírito de Deus sem medida, sem reserva, sem restrição. Então, se você quer saber como é que um ser humano se comporta, totalmente dominado, levado, guiado, possuído pelo Espírito Santo de Deus, sem reservas, olha para Jesus, para o homem Jesus, que ali está, alguém que foi 100% e mais do que isto, se é possível, orientado pelo Espírito Santo de Deus. Eu quero encerrar com aquela passagem que eu já li 3 vezes, Hebreus 9:14, em que diz que Jesus se ofereceu pelo Espírito eterno. Hebreus 9:14. Muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Trindade aí, mais uma vez. Mas irmãos, olhem bem, o Espírito Santo foi o agente pelo qual Jesus Cristo legitimou a sua oferta, a oferta de si mesmo a Deus. A oferta de Cristo não foi à parte de um ser divino, como o Espírito Santo, sendo utilizado para... Me leva essa oferta até o meu Pai e aplica os efeitos desta oferta que eu estou fazendo como ser humano. E ao fazer isso, Jesus Cristo colocou um aspecto interessante, é que o ministério, que a morte dele seria aplicável ou aplicada de maneira abundante para quem quiser aceitar o sacrifício de Cristo e de maneira eterna. Por isso o Espírito Santo aqui é chamado Espírito Eterno. Então é misterioso demais para nós entendermos cada detalhe aqui, mas é impressionante o fato de que a própria oferta de si mesmo a Deus, Jesus achou necessário, importante, fundamental, envolver o Espírito Santo. Como eu disse, ele legitimou, ele colocou diante do Pai uma oferta, mas levada pelo Espírito Santo. A importância disso ultrapassa o nosso entendimento. Como, aliás, qualquer coisa ligada a Deus, no sentido mais profundo, vai ultrapassar. Eu espero, irmãos em Cristo, que essas 2 pregações contribuam para que você não apenas tenha mais convicção da divindade do Espírito Santo, ou mais conhecimento bíblico, convicção eu creio que você já tinha, obviamente, mas que você passe mais a considerar e refletir sobre a maravilha que é ter o Espírito Santo habitando em você. Esse mesmo Espírito Santo do qual nós falamos tanto e que dirigiu o próprio Jesus Cristo. E ele lhe selou para a vida eterna. Ele é um selo em você, é uma garantia. E ele se propõe a lhe dirigir, lhe orientar, lhe dar poder. Pois aproveite na prática o fato de o Espírito Santo habitar em você. E você, amigo, amiga sem Cristo, peça a Deus que envie o Espírito Santo para lhe convencer do seu pecado, como eu coloquei aqui, colocar no seu coração de que o seu pecado vai ser fatal para a sua existência eterna, longe de Deus, e peça a Deus que mande o Espírito dele lhe convencer deste pecado e soprar ao seu ouvido, à sua mente, ao seu coração, falar da pessoa de Cristo até ficar doce a pessoa de Cristo ao seu coração, extremamente agradável, e você se sentir irresistivelmente atraído pela pessoa de Jesus Cristo, a ponto de dizer, eu não vivo um dia mais, se eu não consigo viver mais, se eu não me entregar a Cristo hoje. Por isso é que nós ouvimos testemunhos de pessoas que se entregaram a Cristo
de madrugada, de noite, de manhã, ajoelhado na cama, andando, dirigindo um carro, que foi meu caso inclusive, dirigindo um carro no meio de uma avenida, em todo tipo de situação. Por quê? Porque não esperou para chegar em casa e fazer uma oração um pouco mais organizada, mais formal, fecha ali as portas, se entrega a Cristo, porque não dava mais. E é isso que o Espírito Santo faz naquele que abre o seu coração para o trabalho dele. Peça, tenha esta felicidade e faça esse favor enorme a você próprio, pedindo a Deus, me envie o teu Espírito e que ele faça essa obra benéfica no meu coração. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela tua palavra, que esse Espírito maravilhoso opere em cada coração, de acordo com cada necessidade. E que ele honre o Senhor Jesus Cristo com isto, que é o que ele gosta de fazer em termos do plano da salvação. Em nome de Cristo. Amém.